Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo possa estar em nossas vidas. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: a obra de Deus através de nossas vidas. Mais uma vez, a obra de Deus através de nossas vidas. Deus tem uma obra aqui na terra, a comunidade sempre teve. Deus colocou o homem para cultivar, para estar ali cuidando do jardim, da perfeição, tudo aquilo que era necessário. Infelizmente houve a queda, a inclinação para o pecado, entrou o pecado e entrou a morte, e aí Deus entrega na mão dos homens a obra agora de salvar o próprio homem, de trazer o homem de volta para Deus e se reconciliar com Deus. E qual é o objeto? O que é que Deus vai usar para fazer a sua obra aqui na terra? Nós, os seres humanos, as pessoas que Ele fez a sua imagem e semelhança. Deus sempre trabalha através dos homens. E que homens? Homens nem toda vez perfeitos, completos. Homens que escaparam da morte, que tinham decreto de morte, como a gente vê Moisés, quando criança, era para ter morrido. Estava tendo ali aquele massacre das crianças hebreias para que não viesse multiplicar. Moisés é salvo. Lá na frente, um bom tempo Deus usa aquele homem para fazer a sua obra, para libertar o seu povo. Deus encaminha um homem até a prometida e ali Ele coloca juízes. Ele coloca homens para cuidar do seu povo. Lá na frente, infelizmente, o homem decide não confiar em Deus, e aí é quando o homem quando se divide com Deus, e clama por um rei como as nações tinham. E mesmo assim Deus faz como o homem pede e coloca ali um rei. O primeiro ali não está bem, Saul, mas aí vem um homem, segundo o coração de Deus, Davi, onde Deus dá a promessa e Deus promete um sucessor para o seu trono. E a gente vai ver muitos profetas, muitos homens levantados por Deus para fazer a obra de Deus aqui nesse mundo físico. E hoje, Jesus, Ele confiou quem fazer essa obra. Quem está aqui, Ele derramou o Espírito Santo vem, confirma tudo aquilo de Jesus, e hoje cabe a homens, hoje cabe à igreja do Senhor a fazer a obra de Deus aqui na terra. E para fazer a obra de Deus não é fácil, não é tão fácil, não é uma obra simples, não é uma obra com nada na vida, irmãos, é para ser feito com desleixo, de qualquer maneira, sem cuidado, sem foco, sem zelo, sem a preocupação de que venha dar certo, de que eu venha conseguir. Muitas das vezes nós vemos muitas pessoas apenas cumprindo tarefas, obrigações, fazendo papéis apenas para mostrar que não está ali parado. Mas será, irmãos, que muitos de nós está realmente focando em fazer essa obra com a finalidade dos resultados do Senhor, com o fruto do Senhor, com aquilo que Deus quer que possa dar certo? Será que nós estamos nos entregando por completo? Será que nós estamos fazendo da maneira correta para que tudo venha acontecer da maneira de Deus, não da minha? Para fazer essa mensagem, eu não sei como personalmente estudar sobre ele. Neemias. Deus tinha uma obra física, mas tinha uma obra para fazer com o seu povo, e ele escolhe Neemias. Abra sua Bíblia em Neemias, vamos lá do lado. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Neemias capítulo 2, versículo 11. Neemias capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2. 2.
2, Neemias capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, versículo 11, Neemias 2, 11. Neemias capítulo 2, versículo 11. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me propôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda do fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgura que estava debaixo de mim. Versículo 15. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejam mais em opróbrio. Versículo 18. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Só até aqui, irmãos, por enquanto. Então nós estamos vendo aqui esse homem, Neemias. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei, o rei Artaxerxes. Um homem de uma posição muito complicada, tinha uma demanda muito grande. O copeiro era aquele que servia aquilo que o rei bebia. Ele provava primeiro para que não fosse nada envenenado. Ele estava lá no palácio do rei. E quando ele perguntou ao irmão dele como estava o restante do povo de Jerusalém, o irmão dele disse que estava em miséria. Os que restaram estavam todo mundo sofrendo. Neemias falou, chorou e ficou triste. E começou a orar a Deus e jejuou. E um dia o rei viu a tristeza dele e perguntou por que ele estava triste. O rei tinha uma preocupação, porque se aquele homem tivesse algo contra ele, ou estivesse bem, ele era um perigo para o rei. Assim, quando o rei perguntou o que ele tinha, na mesma hora, a Bíblia diz que ele orou e falou o que estava passando. E como ele disse aqui, ele conseguiu graça, e aquele rei liberou ele para fazer aquilo que ele desejava. Cuidar daquela miséria do seu povo. De alguma forma ajudar o povo de Deus. Então eu quero trazer para nós hoje 3 pontos de como nós vamos colocar em prática a obra do Senhor, segundo esse texto, é claro. O primeiro ponto que nós temos que perceber aqui de Neemias, que eu queria compartilhar, é esse. Nós temos que ser sensíveis e atenciosos àquilo que Deus propôs no nosso coração. Neemias fala, olha só, no versículo 12: e de noite me levantei, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me propôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia
e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava contado. Então, olha o que é que Neemias diz. Aquilo que Deus propôs no seu coração. Aquela obra física, mas que tinha que ser executada por uma pessoa. E Neemias, ele veste a camisa. Ele não se acovardava. E ele é sensível àquilo que Deus propôs no coração dele. E o que é que ele deseja fazer? Executar. Ele não passa o pastor para ninguém. Ele não joga a responsabilidade para quem tivesse mais tempo. Para aquela pessoa que fosse mais fácil executar aquele trabalho. Pois ele não poderia, talvez não tivesse condição, de sair ali do palácio, de servir o rei. Mas Neemias, ele entende aquilo que Deus coloca no coração dele. E ele procura executar. Ontem mesmo nós estávamos pregando, evangelizando uma casa, e a mulher falou assim para os irmãos que estavam lá: sabe, eu sei que eu tenho que servir a Deus, mas tem a hora do chamado. Eu ainda não vi o chamado. Essa pessoa que se batizou porque ela sentiu o chamado. E um irmão falou assim para ela: mas olha, quanto tempo nós estamos aqui pregando na sua casa? Quantas vezes foi falado sobre o Evangelho, sobre Jesus? Para que chamado maior do que esse? Para que convocação maior do que essa? E eu escutei aquele de noite e percebi, às vezes as pessoas não estão sensíveis àquilo que Deus propôs no seu coração. Não sei se já passou por você, quando a gente se converte, tem aquele brilho, aquele amor, e nós temos aquele desejo de pregar para minha mãe, pregar para os meus filhos, para o meu irmão, para a pessoa do trabalho, de levar a pessoa a enxergar, convidar ela para ver como nós fazemos um culto racional, uma adoração verdadeira, de que as pessoas vão se converter, de que eu vou ter mais tempo para Deus. E às vezes nós até temos aquela sensação boa nos primeiros dias, mas infelizmente, com o passar do tempo, nós começamos a achar que aquilo não é uma responsabilidade minha. E começamos a acreditar que já tem uma pessoa que faz isso. Tem outra que também está fazendo. O irmão não é de Deus, o irmão sabe, o irmão faz tão bem. O irmão pode fazer aquilo ali. Mas entenda, irmãos, eu e você temos uma obra a fazer. No mínimo, você recebeu um talento. No mínimo, um talento. Deus te confiou nisso coisas. Será que esse talento você está multiplicando? Ou será que você está perdendo ele? Será que você não está sendo sensível naquilo que Deus colocou no seu coração? E naquilo que Deus coloca através da palavra dele. Quando você lê, quando você escuta no culto, quando você escuta no estudo, quando você escuta numa reunião, e você naquele momento participa, interage, e sabe que está palavra, que tem que fazer, e a obra está ali para ser executada, e você sabe naquele momento irradiante, desejando fazer aquela obra, e você sente aquilo que Deus propôs no seu coração. Mas passa pouco tempo, e nós corremos o risco de até aquilo que nós não temos, aquilo que nós temos e pouco, sei o que, tirar, arrancar. E nós perdemos o princípio maravilhoso de entender que o Senhor me confiou uma grande obra. O Senhor tem um trabalho para ser feito através da minha vida. Eu faço parte do povo que, se eu for a orelha, mas eu tenho uma função. Se eu for o dedo medindo, eu tenho uma função. Se eu for a mão, eu tenho uma função. Se eu for o pé, eu tenho uma função. Mas para mim existe um trabalho a ser executado através da minha vida. E todo trabalho, por menor que seja, ou por maior, não vai ser fácil, não vai ser simples. E Deus, Ele vai dar oportunidade, um tempo para você fazer. Mas você precisa de interesse, você precisa de estratégia, você precisa de plano. Nós que trabalhamos na vida ativa, no seu trabalho, olha para o seu trabalho. Quem é empresário, quem é também um
empregar, aquele que executa. Mas quando você está com dificuldade, você sabe que tem que segurar o seu salário no final do mês, não quer ser demitido, tem que resolver o problema, tem que dar um certo jeito, tem que aprender a sua função. Como é que você faz? Você se aplica, você procura estratégia, você procura planos, você analisa, você faz tudo para poder fazer aquilo, porque você está tendo que segurar o seu pão de cada dia, o seu salário. E você faz muitas coisas aplicadas para que aquilo venha o quê? Acontecer, para que aquilo venha dar certo, tem que dar certo. E você consegue. E você consegue. E você faz. Porque, irmãos, quando chega nas coisas de Deus, o mais fácil é desistir. É jogar a batata por. É pensar que não consegue. É acreditar que Deus não está ajudando em nada. O irmão Cláudio estava falando aqui antes do culto, e é muito interessante essa visão. Jeremias foi o único que Deus disse assim: ó, eu sou contigo, vai, faz. Vai para onde? Fala lá para o povo, fala para o rei, fala a verdade que eu sou contigo. E o que o povo sempre fala para Jeremias? É pisa, é negação, é perseguição. E no final de tudo, qual é a culpa de Jeremias que ele tem? Ele é exilado como todo mundo, ninguém sabe nem o que aconteceu com ele, mas ele foi levado. Mas Deus não estava com ele, a promessa não era ele fazer ousadamente. E às vezes, quando nós pensamos que a promessa de Deus de estar conosco, é que eu vou fazer a obra de Deus e que tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer da maneira mais fácil. Eu vou ter dinheiro sobrando, o meu patrão vai me dar uma semana, eu não vou ter nenhum prejuízo, eu não vou poder perder nada, eu não vou perder um cliente, eu não vou perder um dia de trabalho. Para aí sim, eu passar um dia lendo a Bíblia, eu orar, eu visitar uma pessoa, eu pensar no estudo para dar para uma pessoa, eu fazer a obra de Deus, eu passar um dia com um amigo e lá só falar de Jesus para ele. Eu estou querendo, às vezes, que Deus me dê muito dinheiro sobrando e eu não perda nada. E que aquela pessoa queira. Aquela pessoa seja uma pessoa que escute e dê muita atenção e não tenha nenhum problema para mim fazer aquela obra. Se isso não acontece, é porque Deus não está querendo que eu faça aquela obra. Temos que ser, irmãos, sensíveis àquilo que Deus propôs no teu coração. Aquele desejo que você teve lá, antes de você ser batizado, e um pouquinho depois, pense nele, está lá, foi Deus que propôs. Coloque ele em prática. Busque como você vai fazer. E sabe o que é que você vai encontrar no meio do caminho? Quando você chegar lá para fazer todo o trabalho, algo talvez impossível. Olha como é que Neemias vê aquela situação, tudo destruído. Você imagina, nós somos pedreiros ou pedreiro, quando eu vou pegar um serviço, e às vezes a pessoa me chama por reforma. Eu vou consertar, é fácil, a pessoa quer baratear o preço, né? Então a pessoa quer baratear o preço, e vai logo dizendo como é o serviço, mas a coisa é fácil. É uma parede aqui, é um negócio acolá, teve um defeito ali, mas tu vai ver. Aí quando eu chego lá, a gente abre a porta da casa abandonada, tem uma parede caída, o teto caiu. É como fosse aqui. Tem lugar naquela casa que eu já peguei, que você não consegue nem andar. Tem obra que você vai, você não consegue nem passar para ver o que está lá no outro cômodo. Como ele falou, tinha um lugar aqui que não dava para passar nem a cavalo. Imagina um entulho. Imagina um turu de destruição. Era algo impossível. E ele tinha que voltar para onde, Neemias? O rei, porque o rei disse: vá, mas volte. É você ver o que é que ele encontra. Aquilo, irmãos, que aos olhos do homem é impossível, uma obra. E sabe o que é que eu faço quando eu vejo o trabalho, que é muito dificultoso, a construção civil? O que é que eu prefiro fazer? Não fazer. Eu digo: não, rapaz, sinto muito,
arruma outra pessoa para fazer sua obra. É o que eu faço. E é isso, irmão, que a gente faz na nossa vida, quando a coisa é dificultosa. E quando a gente tem a possibilidade de quê? De escolher. Quantos trabalhos eu já peguei por ser muito difícil, assim como esse, de a porta era destruída, o teto, a laje estava rachada no meio, estava caindo. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? E eu tinha uma opção de fazer ou não fazer. E na área profissional, muitos serviços desses eu acabei de fazer. Mas na obra de Deus, irmãos, você pode até pensar que você pode escolher fazer ou não fazer. Você pode ter esse pensamento. Mas sabe, você não tem esse direito. Você não tem essa razão. Porque Deus não confiou aquilo ali. Ele espera de você. Pode dar maior dificuldade, algo é sua. Não vá terceirizar. Não vá pensar que aquilo ali era para o irmão Claro. Se o irmão Claro tem café com ele. Não vá pensar que era para o pregador. Não vá pensar que era para aquela pessoa. Você vai ver aquela destruição. Mas foi aquilo que Deus entregou para você executar. E na situação tão difícil, assustadora, de fazer essa obra de Deus, está muito difícil, mas você pode começar da maneira certa. O outro ponto que eu queria trazer aqui para nós é a estratégia. A estratégia, você vai ser sensível ao que Deus propôs no seu coração, você vai ver a dificuldade da obra, você vai ver que talvez seja algo impossível, mas você vai buscar o quê? Estratégia. E o primeiro passo da estratégia é o quê? Analisar com cuidado. Quantos dias Neemias ficou analisando? 3 dias. Qual foi a hora que ele foi analisar? De noite. Estratégia. Por que de noite? Se ele fosse de dia, ele ia chamar a atenção de todo mundo. Ia ter um alvoroço. Todo mundo ia dar pitaco. Não tem uns perus? Todo mundo ia dizer: o que é que vai fazer? O que é? O que é? Ai! Neemias, ele vai num momento ali, a sós. Neemias procura o quê? Estratégia. Você não procura estratégia no seu trabalho? O empresário, ele procura estratégia de como segurar o cliente, de como atrair. O funcionário, eu sou funcionário, a gente procura estratégia de como fazer melhor, de como dar certo. Quantas vezes eu fui dormir com um busto de trabalho na construção civil? Meu Deus, como é que eu vou resolver? E eu sonhava com aquilo. E às vezes em sonhos, eu vi a resposta de como fazer aquele trabalho, verdade. Quando foi de manhã eu cheguei lá, olhei, analisei e fiz o trabalho, deu certo. O dono ficou agradecido e me remunerou muito bem, porque eu estava preocupado com aquele trabalho. Quando nós nos preocupamos na obra de Deus, nada vai ser impossível. Porque muitas coisas da minha vida não é impossível para mim. E acontece, eu vejo o progresso. Graças a Deus, estamos aqui entre irmãos que nós não necessitamos. Pelo contrário, com as nossas condições somos abastados e temos até, pode dizer assim, algo que não nos falta. Tudo capacidade do Senhor que nos favorece, que a gente tem conseguido essa graça. Mas sabe que você pode usar os seus dons, você pode usar a sua vida, a sua energia e a sua inteligência. Essa obra de Deus, ela ser feita. Essa obra de Deus não ficar parada mais uma vez. E você ser aquele que vai vestir a camisa. Você imagina Jesus? Mas eu fico pensando em Jesus lendo Isaías. Jesus lendo Salmos. Você consegue imaginar que era Jesus lendo como pessoa, a ovelha levada para um matador, para ser morta, e Jesus olhava para aquilo ali e sabia que era quem? Que era ele próprio. Era Jesus olhando e dizendo: quem deu crédito à minha pregação?
Como o irmão bem trouxe, foi escrito só isso basta para que todos creem, tinha muito mais coisas. E ele diz, quem creu na nossa pregação? Era Jesus lendo o salmo e dizendo ao povo, levou um giro. O povo crucificou. Era Jesus lendo e vendo a agonia da cruz. E ele lendo aquilo ali, sabendo que era para quem? A responsabilidade. Era ele. Jesus veste a camisa. E vai até o fim. Vai até a morte. E a morte de cruz. Era ele olhando ali, vendo, é isso aqui que está me esperando. É isso aqui que vai acontecer comigo. Era ele vendo, talvez quando criança, não sei, aquele sacrifício, o povo todo mundo ia para o templo, tinha um sacrifício, e ele vê aquela coisa sendo degolada, aquele sangue derramado, e quando ele chega ali na forma humana, vendo tudo aquilo, ele vendo que aquilo era só uma imagem do que tinha que acontecer com ele glória. E o que é que Jesus faz? Para que isso viesse funcionar e viesse dar certo. Jesus, ele veste a camisa e cumpre a obra do Senhor. Jesus usa todos os meios, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade. Jesus usa todas as estratégias humanas possíveis para alcançar a samaritana, para alcançar aquele povo, para entrar na casa de Zaqueu, para escolher os seus apóstolos, porque Jesus tinha uma obra a ser cumprida. Jesus disse, uma obra eu tenho que fazer, uma comida eu tenho que fazer. Qual é a comida de Jesus? Fazer a obra do Pai, fazer aquilo que está ao proposto. Existe, irmãos, na minha e na sua vida, Efésios fala isso, obras preparadas para aqueles que nasceram, que foram vivificados, que não estão mais mortos. E essa obra, irmão, não está fácil de fazer. Não é simples. Não já está limpo ali, não está tudo resolvido, não está o tijolo encostado, vai nem mesmo fazer o muro, não está tudo limpo, não. Mas nós precisamos, irmãos, de estratégia para fazer essa obra. Deus usou de estratégia. Estratégia por completo. Ele analisou o território por 3 dias. Ele não falou para ninguém. Ele não saiu falando bobagem. Ele não saiu apenas falando qualquer coisa, ou se vangloriando, ou dizendo que Deus tinha confiado. Ele não falou para todo mundo no mesmo momento. Porque ele estava o quê? Primeiro o quê? Analisando de como ele ia resolver o quê? Aquele grande problema. Até chegar ao momento certo. E sabe o que é que muitas vezes nós erramos muito? Quando nós nos precipitamos no falar, no agir, no executar. É interessante, na construção civil também, diz que o Brasil é a pior coisa da construção civil. O brasileiro, ele faz um projeto em uma semana. Ele analisa tudo em uma semana para fazer uma obra em 3 anos. Em outros países, na construção civil, como muitos que estudam de projeto, eles passam 2 anos, 3 anos elaborando o projeto, vendo os planos, vendo as estratégias para executar em 6 meses. E uma obra perfeita. E isso, irmão, é um princípio bom. Isso Deus nos dá a capacidade de pensar, de analisar, de buscar estratégia, de ver a situação. E quando a gente vê a situação, não desistir, mas procurar a melhor maneira para que tudo venha a ser feito conforme a vontade do Senhor. Conforme tudo que Ele quer fazer através da minha e da sua vida. Você é inteligente, você é capaz de ter saúde, você tem o Senhor, você tem o corpo, a obra é sua. Aquilo que Ele está proposto, não terceirize, não espere pelo outro, porque o papel é seu. Deus lhe confirmou. Deus sabe que você vai fazer essa obra.
Então, está nas suas mãos. Olha só, outra coisa que é necessária para que essa obra venha dar certo. Outro ponto que é necessário, irmãos, para que a obra de Deus venha dar certo em nossas vidas, é esforço. Esforço. Essa palavra esforço, ela vem de força. Aí você está confuso. Verdade? Você tem aquela força, você tem. E não está dando certo. Parece que não está indo, não está acontecendo. O que é que você tem que fazer? Esforçar. Se esforçar. Mais energia, mais força, mais sacrifício. Se esforce. Olha o que é que ele falou aqui no versículo 18. Versículo 18. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, olha só, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. A mão de Deus favorável e a palavra do rei que ele liberou para fazer. Mas dependia só disso? Não dependia só disso. Porque ia chegar a parte dele. Ia chegar a parte de como aquilo ia ser feito. Continuando, olha o que é que ele fala. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E o que? E esforçaram as suas mãos para o quê? Para o bem. Precisamos, irmãos, se esforçar. Sem esforço, se a minha força não está dando certo, se parece que eu estou sempre reconhecendo que eu tenho que fazer e não está dando certo, eu preciso de quê? Esforço. Esforço. Eu tenho a mão do Senhor, eu tenho muitas coisas que estão cooperando para o bem e eu às vezes não observo, não acredito, penso que não é aquilo, porque talvez eu não queira que seja aquilo para que venha dar certo, mas falta o meu esforço. Precisamos, irmão, de esforço para que essa obra que o Senhor confiou a mim e a você, ela venha ser o quê? Executada. Ela venha funcionar. Eu queria trazer só 3 pontos, mas só mais um. Eu tinha lido e eu acho importante, e vai dar tempo, outro ponto, irmãos, que é importante para a obra de Deus nas nossas vidas, na minha e na sua. Não é necessário você pegar toda a ajuda para fazer aquilo que sabe, aquilo que é de Deus. Não é necessário. Para a obra de Deus, irmãos, existe uma diferença e nem para as suas coisas, nem para o seu trabalho. Você não tem que pegar aquilo que não é aprovado por Deus. Vai vir muita ajuda, vai vir muita coisa. No Antigo Testamento, teve uma vez que chegou as pessoas disfarçadas para dizer que ia ajudar o povo e pedir um pão, e fizeram uma aliança, uma promessa, e aquele povo sofreu, porque tinha que estar com aquele povo ali que não era de Deus, estava disfarçado, e acabou sofrendo. Quando Neemias vai fazer essa obra, a obra de Deus, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, a oposição se levanta. E olha o que é que acontece, no versículo 19, por favor, 19. O que ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Versículo 20. Então eles respondiam e disse: o Deus do céu, o Deus dos céus, é o que nos fará o quê? Prosperar. E nós, seus servos, levantaremos e edificaremos. Mas vós, não tendes paz, nem justiça, nem memória o que em Jerusalém.
Porque vai chegar um ponto que esse ciúmes vai querer colocar a mão como se fosse uma mão de ajuda. Mas ele declara, ó, você não tem memória. Primeiro eles zombam. Primeiro eles não acreditam em você. E sabe, quantas pessoas têm zombando de você, pensando que você não vai ser como eles dizem, né? Um crente fiel. Muitas pessoas estão torcendo para que você caia até na sua família. Irmãos, parentes que vê que você na palavra mudou e pode mudar cada vez mais, mas eles estão zombando e pensando que você não consegue ser um cristão verdadeiro, ser um cristão autêntico. A gente escuta muitas pessoas às vezes dizem, rapaz, eu sei que tem que ser justo, verdadeiro, e as coisas de Deus não é fácil, mas é difícil ter uma pessoa completamente de Deus honesta. Existe, irmão. Existe. Se nós caímos nessa ideia de pensar que eu não posso fazer essa obra, como é que vai acontecer? Agora eu preciso confiar no Senhor. E tenho que entender que quem é que vai fazer eu prosperar essa obra na minha vida do próprio Deus? Quem é que vai fazer prosperar? É a minha inteligência? É a minha capacidade? Não. Nós temos, irmãos, os dons, nós temos a inteligência, mas nós temos que entregar tudo isso a Deus. Temos que confiar a Deus. Lembra que eu falei no começo que Neemias lá antes tinha feito o que primeiramente? Orado e jejuado. Quando ele chega aqui para pôr na massa, vamos dizer assim, para fazer, para executar, Neemias sabe que não é ele. Não é ele que vai fazer aquela obra. Não é ele. Mas ele sabe que é através dele que aquela obra vai ser feita. É através do povo. É através de pessoas que Deus confia. Eu e você, irmãos, temos uma obra magnífica. Uma obra estrondosa. As vidas das pessoas estão nas nossas mãos. E você sabe o que é isso? Eu tenho um amigo que está internado, sabe, nos últimos tempos, eu dizia para ele, eu dizia assim, Leonardo, Marco, eu convivo mais contigo do que a minha família. Eu amanheço o dia contigo, eu termino a noite contigo. Eu falo contigo, eu estou mais contigo do que a minha própria mulher. Nós estamos vivendo juntos. Nós estamos aqui bem cuidados. Olha a nossa convivência. E sabe como a gente não está percebendo de tudo isso que está acontecendo ao nosso derredor? E temos uma obra que o Senhor nos confiou, vidas estão na nossa mão. E esse meu amigo, hoje ele está lá, e ele me manda uma foto, às vezes, ele está numa sala com 7 pessoas com a mesma doença, e ele me mandou uma foto, achei interessante, de 5 profissionais de saúde. Acho que doutor, enfermeira, cuidando de um homem. Ele disse, rapaz, o atendimento aí é bom, esse rapaz aqui, o cuidado é excelente. Ele me falou isso. Quando a gente sente qualquer coisa, vem um multidão para cuidar de nós. Eu disse, você está no lugar certo, para que nessa coisa física, você vai ser cuidado. E hoje ele está lutando pela vida física. Sabe, Deus colocou em você cirurgiões de almas, de espírito. Nós temos a vida porque Deus nos confiou. E na morte nós podemos dar vida. Nós podemos levar para a pessoa não só a vida que aqueles doutores estão levando fisicamente, que é a boa necessária, mas eu e você podemos levar a vida eterna para as pessoas. E não é fácil. Porque quando eu olho para uma pessoa, nós estamos ali com um grupo de pessoas com uma bagagem pesada, eu vou trazer ele aqui, que da última vez o clima estava pesado, e quantas vezes eu fui lá, irmão, o negócio está pesado, e você vê ali, o pai falou que olhou para o ombro, ele passou a aula todinha olhando para o fardo, de costa, e você vê aquele entulho, você vê aquela dificuldade. O Cícero relatou que talvez o dono daquela casa ali não esteja bem com Deus, e está querendo se aproveitar, e parece que é uma coisa em vão, e a gente vê aquele entulho, aquele entulhão, aquela obra, como é que isso vai ser feito?
Mas Deus confiou, irmãos, a mim e a você, lançar a semente no solo. Ele não disse, Geldo, vai e procura o solo fértil para pegar a semente. Foi isso que ele disse? Joga. E de 4 solos, um vai ser fértil. Mas sabe por que a gente prefere achar? Não vou jogar para aquele lado ali não, porque não tem certo. A semente não é sua. Não é sua, joga. Joga. E lança. É essa, irmãos, a obra que Deus nos confiou. Cuidar de vida, de almas para a eternidade. Não é fácil. Meu irmão, não é fácil você pegar uma pessoa e a pessoa está na miséria. Não na miséria de pão, mas na miséria de vida. É você pensar que eu vou perder meu tempo. Eu vou perder meu tempo no casamento. Não, irmão. Não é perder o tempo. É um trabalho que Deus confiou para quem? Para mim e para você. E seja qual for o outro. Mas nós temos um trabalho árduo, complicado, aos olhos do homem, o que é impossível. Um trabalho que para os outros está zombaria. Mas é um trabalho de Deus. É aquilo que Ele nos confiou. Precisa de você olhar para homens como esse aqui. Eu tenho muito mais exemplos de homens que conseguiram fazer essa obra do Senhor. Mas, irmãos, quem é que vai fazer prosperar? Deus. Sabe o que aconteceu com essa obra, desse muro? Abra Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, versículo 15 em diante. Neemias capítulo 6, 15 em diante. Neemias 6, 15. Diz assim: acabou-se, pois, o muro, em quantos dias? Aos 25 de Eleu, em 52 dias. Ei, não era um muro pequeno não. Não era esse tijolo que a gente tem não. Não era pedra. Era difícil. Num ambiente sombrio, onde talvez não desse nem para trabalhar. Você imagina onde você nem de cavalo pudesse passar e para você fazer esse trabalho em 52 dias. Aquela obra de feita. E olha, continuando. 16. E sucedeu o quê? Ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Irmãos, a obra de Deus, mas é através da sua vida. A obra dele, ele vai fazer. Ele está fazendo. Não desanime com tudo, não desanime com a situação. Use tudo que Deus lhe dá. E saiba, é dele. Mas ele confiou na minha e nas suas vidas. Que Deus, irmãos, possa prosperar a obra que ele tem na minha e na sua vida. Amém? Que Deus seja louvado e agradecido. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Quarta-feira estamos aqui, culto de doutrina, e que possamos estar orando uns pelos outros, que o Senhor possa ser conosco. Santo Deus, amado Pai, Deus soberano, Deus maravilhoso, majestoso, santo és tu. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nós podemos, Senhor Deus, até falar com Jeremias, que somos meninos, que somos muito novos, que não temos condição. Nós podemos até falar com Gideão, que nós somos o menor, Senhor Deus. Nós podemos até pensar, Senhor Deus, que não temos condição, mas, Senhor, que não venhamos ser covardes.
Que não venhamos, Deus, ser preguiçosos e vagarosos, Senhor Deus. Nos dá ânimo, Senhor Deus, para fazer aquilo que o Senhor nos confiou. E o Senhor tem um grande trabalho, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor. Nós somos homens fortes, mulheres inteligentes, capazes, e o Senhor escolheu um povo para separar, para ser santificado, uma raça eleita, Senhor Deus, para ser o seu sacerdócio real aqui na terra. Para proclamar, Senhor Deus, as tuas maravilhas, as maravilhas daquele que tu tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, nós temos um trabalho, Senhor Deus, que parece ser impossível, e muitas das vezes nós preferimos acreditar que nós somos capazes, mas, Senhor, não por orgulho, não por nossas forças, mas que possamos deixar o Senhor prosperar a tua obra em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.